econômico mundial super complicado, inflação às alturas, né? Os juros super altos, um mercado super arredio, as guerras que a gente está, a guerra que a gente está enfrentando na Ucrânia, na Rússia, tudo isso vai refletindo na economia. E, mais do que nunca, as empresas precisam realmente estar preparadas, né, para vencer todos esses desafios. E o coração da empresa é a área comercial. E por isso, hoje, a gente está aqui com o Marcelo Salvo, que é o nosso consultor especialista na área de treinamento de vendas, que vai trazer um pouquinho desse contexto e de como a gente pode realmente, de que maneira a gente tem, qual é a visão que a gente tem que ter para que a gente possa superar esses inúmeros desafios, né? Antes de falar da agenda, eu gostaria só de prestar uma solidariedade, né, às pessoas, às vítimas dessa tragédia que a gente está vivendo aqui em São Paulo, lá do litoral norte, de São Sebastião, e mesmo em São Paulo, né, uma tristeza, muito trágico tudo isso, e eu espero, sinceramente, que o nosso governo e que a prefeitura e que muitas pessoas que realmente já estão solidárias e ajudando bastante a socorrer, né, nesse momento tão difícil. Então, em nome do nosso time, da Pulse RH, eu gostaria de me solidarizar a esse momento tão difícil e tão trágico para tantas pessoas, tantas famílias. Então, a gente vai falar por uma hora, Marcelo Salvo vai estar aqui trazendo todo esse repertório, todo esse conhecimento que ele tem, tanto na vivência dele no mundo corporativo, como também como consultor e coordenador da torre de treinamento da Pulse RH. Tá? Para quem não conhece a Pulse RH, nós somos um time de 10 consultores especialistas, né, no âmbito da gestão de pessoas, e cada um tem cada um desses especialistas tem um foco específico na área de gestão de pessoas, e nós trabalhamos ao mesmo tempo em conjunto, trazendo as melhores soluções, atualizando de todas as maneiras, procurando estar atualizados de todas as maneiras para enfrentar, né, essa volatilidade, esse mundo tão veloz de mudanças que a gente está vivendo, e o quanto que isso tem a ver com a nossa área, né, de gestão de pessoas, com a questão de potencializar esse nosso time e para a gente alcançar os melhores resultados e a melhor performance, né? Bom, então eu quero também comentar com vocês que a Pulse está fazendo um rebranding, a gente está mudando o nosso logo e fazendo algumas alterações aí já no nosso site, que em breve vai estar disponível para vocês poderem visitar. Tá? Então, hoje o Café com RH é com o Marcelo Salvo. Marcelo Salvo é o nosso coordenador aqui da Pulse, da área de treinamento, da área comercial, e ele vem hoje com esse tema, a transição interna que a gente deve provocar na área comercial para a gente obter os melhores resultados. Então, eu vou já aqui passar para o Marcelo, e já fazendo uma pergunta para ele. Marcelo, quais são os principais desafios hoje da área comercial nesse momento que a gente está vivendo? Ok, bom dia a todos. Bem, eu vou falar um pouquinho de mim rapidamente. Eu sou professor de pós-graduação, de MBA, consultor de educação corporativa, onde eu falo de vendas e negociação, além de comunicação, oratória e liderança também. Eu sou formado em artes cênicas e administração de empresa e com pós em recursos humanos, marketing, vendas e negociação. Eu já passei por todos os cargos hierárquicos do setor comercial, consegui resultados bem interessantes nas empresas onde passei, e eu liderei equipes grandes, mais de 100 pessoas e distribuidores. Então, por que eu quero passar isso? Porque essa característica que eu vou passar hoje para vocês, ela vem se acumulando no decorrer dos anos, né? A característica da área comercial vem se acumulando no decorrer dos anos, porque pouco ainda se trabalha a área comercial. Recentemente, eu tive a oportunidade de dar um treinamento numa empresa grande, bem conceituada, onde eles batiam meta todos os meses. Eles batem ainda meta todos os meses, né? É um mercado pequeno, tem poucos concorrentes, mas eles são sempre os primeiros. Então, eles batem metas. O que acontece? Eles fizeram um treinamento. E quando nós recebemos a proposta de fazer um treinamento para essa empresa grande, a pergunta era: vocês estão batendo meta,
por que vocês contratariam uma consultoria para fazer um treinamento de vendas, né, se vocês estão batendo meta? E aí a resposta foi simples, depende da estratégia. A nossa estratégia é de crescimento, e o crescimento ele não pode parar, nem de treinamento, nem da parte financeira da empresa. Então, eu achei sensacional a ideia da empresa, do CEO da empresa, em treinar essa equipe, fazer um treinamento anual, né, que dura o ano todo, né, que dura uma trilha de conhecimento, e eu achei super bacana, porque é um investimento que a empresa já tem a partir do começo do ano. Então, a gente vai falar hoje de transição interna, né, e que a gente, como RH, como líder, deve proporcionar e provocar na equipe de vendas para que tudo isso mude, para que a cabeça das pessoas mudem um pouco. Eu vou falar, depois dessa pergunta que você me fez, eu só posso falar primeiramente das dores que as empresas passam, né? Quais são as dores hoje das empresas em relação à área comercial? Um dos pontos que chama muito a atenção da empresa, quando não bate meta, quando a empresa não está atingindo os resultados, é que nem todo mundo da equipe produz do mesmo jeito. Eu vendo o mesmo produto, eu tenho os mesmos treinamentos, eu tenho o mesmo gestor, mesmas estratégias. E por que todo mundo não deveria bater meta ou atingir as metas individuais da equipe? Porque as pessoas são diferentes. Os vendedores eles são diferentes. E os treinamentos e a atenção da liderança precisa ser também diferente para cada um dos integrantes da equipe. Então, um outro ponto também são que os vendedores normalmente são extremamente desorganizados. Esse é um ponto que sai em todas as pesquisas que a gente busca. Recentemente eu vi a pesquisa da Venda Mais, né? E eu achei sensacional, porque eles fazem essa pesquisa de tempos em tempos, e o Brasil é muito precário de pesquisas, né? A gente normalmente busca pesquisas de fora, dos Estados Unidos, da Europa, para a gente criar nossas teses aqui, né? Nossas teorias. Na realidade, somos diferentes também, né? Públicos diferentes. As pessoas são parecidas, né? Mas o público é diferente. Então, tem algumas características diferentes em relação a regiões. Os vendedores também, normalmente, eles não sabem ou não querem prospectar clientes. Isso é uma característica porque prospecção é um trabalho difícil, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que requer muita atenção, e prospecção você tem que fazer muitos contatos para ter poucos resultados. Só que quanto mais resultados você faz, mais você vai ter de resultado. E é isso que normalmente as equipes não entendem. A equipe também não consegue realizar uma apresentação incrível, uma apresentação extraordinária. Por quê? Porque não são treinados para fazer essa apresentação. Normalmente você tem dificuldades com alguns vendedores de fazer uma apresentação adequada. A pessoa tem medo, aí entra toda uma questão de oratória, que a pessoa tem medo, tem receio, ele fala mais, às vezes é muito técnico, e fala mais de produto do que da necessidade em si e da solução para o cliente. Então, isso é uma característica de alguns setores comerciais também. A equipe normalmente também não acredita que pode mais. Eu bati minha meta, ok, fico tranquilo, não prospecto o quanto precisaria. Tem gente que bate meta no meio do ano e ele dá uma brecada, é uma certa acomodação que acontece com as equipes, inglês, né? E é ruim de escrever, né? com as equipes comerciais. Escrever é ruim. Pessoal, por favor, fechem os microfones que está vazando o som, tá bom? Obrigado. Um outro ponto importante também é que existe uma dificuldade dos vendedores de escutar o cliente. Então, eu entro numa sala de venda do cliente para falar sobre meus produtos, mas não para ouvir a necessidade do cliente. E isso é uma dificuldade enorme para algumas pessoas. Por isso, você vai entender que se o setor comercial entendesse que nem todo mundo é igual,
ele teria outra visão. Só que isso tem que partir, muitas vezes, da liderança. Fazê-los entender que nem todo mundo é igual. Não é só porque você tem o nome de uma empresa, às vezes, né? Um grande nome de uma empresa, ou você tem um produto bacana, um serviço bacana para oferecer, que a empresa vai abrir as portas e vai ter a mesma dificuldade e você vai conseguir lidar com essa dificuldade. Então, para isso, o cliente precisa falar a necessidade dele e o especialista em vendas é aquele que vai saber direcionar a solução certa. Também os vendedores, dentro de uma equipe comercial, falta muita criatividade. Falta criatividade, falta autonomia. Muitas vezes, por causa da cultura da empresa, a empresa engessa o setor comercial, vezes por falta de confiança, vezes porque a empresa pensa dessa forma mesmo. Então, assim, quanto mais você ingessa uma área comercial para ser criativa, para ser persistente, mais a gente deixa de lado os resultados de uma equipe. Outro ponto também é a falta do trabalho colaborativo. Normalmente, na área comercial, nós vemos muito acontecer que, partindo da empresa como cultura e partindo da gestão comercial, existe mais competitividade. Então, ele gosta de colocar lá no quadro ou na intranet, gosta de colocar o ranking na empresa, quem está em primeiro, quem está em último, expondo pessoas. Ou seja, isso não é bacana. O trabalho colaborativo faz com que exista mais pessoas em prol dos outros do que em prol de falar, de inflar o ego de alguns e meio que humilhar os que estão lá embaixo, porque muitas vezes não é um problema dele, e sim da cultura da empresa ou da gestão. Tá? E os vendedores não sabem dizer não. Os vendedores normalmente não sabem dizer não, e aí o que eles fazem? Qual é a ação do vendedor quando ele não quer dizer não, quando ele tem medo, tem um certo medo, né, de perder o pedido ou perder aquele negócio? Ele normalmente entrega o desconto maior, ele dá o desconto máximo. Você tem 10% na manga, o cara chega lá, chorou um pouquinho, opa, não falo não. Não vou falar sobre a qualidade do meu produto, as vantagens do meu produto. Eu simplesmente dou 10% e tento fechar o negócio. E muita gente acaba não fechando o negócio, porque não é só aquilo. As pessoas precisam entender e compreender o valor daquilo que você está propondo. É mais ou menos isso, Nath. Marcelo, eu queria te perguntar o seguinte, e quais são as soluções? Como é que a gente vai lidar com essas questões? Tá. Antes de entrar nesse ponto, existe alguém aqui na sala que queira fazer alguma pergunta sobre esses pontos aqui que eu falei da área comercial? Alguém já passou por isso? Alguém já pensou nisso? Alguém discorda que exista isso dentro da empresa dele? Se tiver, é o momento para a gente conversar agora, tá bom? Marcelo, a Rosana, ela está com a mão levantada já há algum tempinho. Rosana, você gostaria de falar? Eu não sei se foi por acaso, mas deixa eu até aproveitar e dar boas-vindas para algumas pessoas que eu estou vendo aqui. Obrigada por terem vindo, vi que vocês entraram depois, a Tatiana, a Alice, a Lu, várias pessoas aqui, Celso. Muito Olá, obrigada bom pela dia. participação, Muito bom, gente. Bom muito dia. bom. Acho que seria muito interessante que a gente pudesse fazer dessa live uma live interativa, né? Tirando dúvidas, trazendo perguntas para o Marcelo. Fiquem super à vontade para perguntar, né? Que eu acho que isso sempre enriquece as nossas lives. E troca de experiências também, né? Sim, sem Pois dúvida. é isso. Ok, vamos então para a pergunta da Anete, que perguntou sobre o que a gente tem que fazer, né? Nesses casos que eu expus aqui, são alguns cases que eu vivenciei e também já peguei em pesquisas, como eu mesmo disse, da Venda Mais, né? Então, nesses casos, a gente está falando de mudança comportamental, o que é fundamental para a equipe comercial, mas a gente trabalha esses casos aqui dentro da Pulse, a gente trabalha esses casos organizando, né? Organizando passo a passo.
Então, o primeiro passo é organizar e planejar o dia a dia. Nós queremos que o vendedor, que era comercial, organize, entenda que precisa de um planejamento, de uma estratégia para cada visita, cada reunião que ele faz, mesmo que seja online. Então, a organização, a gestão de tempo gera maior produtividade. Um outro ponto é que a equipe comercial precisa ter metas para atingir os objetivos. Se eu não tenho metas, se eu não tenho objetivo, eu não vou ter metas. Então, eu preciso definir o objetivo e traçar algumas metas, né, menores para chegar num objetivo, que o objetivo é algo macro. Um outro ponto é fazer perguntas para compreender melhor a necessidade do cliente. Se eu faço pergunta, eu falo menos da minha empresa, mas eu vou ter o momento certo para falar da solução, mas eu falo menos e deixo o ouvido aberto para ouvir mais. Quando eu ouço mais, eu consigo compreender o que a pessoa está querendo e fazer perguntas adequadas para que eu saiba qual a solução seria ideal para aquele cliente. Então, aí entra também toda uma questão de comunicação, que é onde gera, quando eu gero essa questão de ouvir e falar no momento certo, quanto é relevante falar, eu crio uma credibilidade, uma confiança. Se eu gero empatia em ouvir e entender a dor daquele cliente, eu vou gerar essa credibilidade, e a credibilidade é que vai fazer a pessoa me ouvir. Se eu não conseguir gerar credibilidade nos primeiros minutos, a tendência, isso eu digo para cliente novo, né? Os outros que já estão, já passaram por essa fase, mas um cliente novo, a tendência nos primeiros minutos é você analisar, ficar pré-julgando, isso tanto o vendedor como o comprador ou o técnico do outro lado, ele também está analisando suas ações. Então, falar muito da sua empresa e não citar corretamente a solução adequada para aquele momento, para aquela situação, isso é falta de comunicação, é falta de estratégia. Tá? Eu já falei da apresentação, né? Mas as apresentações elas devem ser criativas e principalmente persuasivas para quando a gente está falando de produto e serviço da empresa. E para isso eu preciso entender muito bem sobre produtos e serviços da minha empresa para ser persuasivo. E ele precisa, em cada visita, cada reunião, ele precisa gerar valor para o cliente. O cliente precisa perceber um valor ali para que ele tome uma decisão por você. Se ele não perceber valor, ele não vai tomar uma decisão pela empresa que está apresentando ali. Quando o cliente fecha negócio, por exemplo, existe o pulo do gato, que é a negociação. E a negociação ela só vai acontecer se houver a confiança desde o início da conversa. E para existir essa confiança, além de tudo isso que eu falei, precisa existir um ponto que é fundamental, um ponto que seria a parte fundamental da negociação. É o brilho nos olhos. O brilho nos olhos do vendedor. O vendedor precisa fazer o que gosta. Se ele não faz o que gosta, ele precisa mudar essa mente. Ele precisa aprender a fazer o que está fazendo naquele momento. E aí passar a gostar. Porque sem brilho nos olhos, não sei se as pessoas daqui concordam comigo, que quando você vai fazer uma visita de um cliente, por exemplo, em qualquer cliente, você faz uma visita, ou desculpa, em qualquer loja, você faz uma visita para a loja, e se o vendedor for uma pessoa que não tem brilho nos olhos, vem te oferecer algo que não é adequado para o que eu quero, ele não fez perguntas nenhuma para saber o que eu quero, você já perdeu a confiança naquele vendedor e por você, ou você sai da loja, ou você entra, ou você vai trocar de vendedor. Ou você sai da loja porque você tem vergonha de trocar o vendedor porque um já veio te atender, ou você troca de loja para encontrar um outro vendedor mais inteligente, mais rápido, mais estratégico. Porque Mas essa é a tendência. Oi. queria te fazer uma pergunta. Assim, para o vendedor ter brilho nos olhos, ele precisa primeiro se autoconhecer, né? Ele precisa ter autoconhecimento, ele precisa saber por que ele é vendedor, por que ele está ali, o que move, qual é o propósito dele, qual é o sentido, né? E também para lidar com as diferentes adversidades que vêm, porque não só a perda da venda que ele não consegue concluir, mas também, muitas vezes, né, o cliente não é tão empático assim. Então, lidar com essas questões do dia a dia da venda de uma forma equilibrada, com inteligência emocional, né, como é que
que ferramentas a gente teria para poder oferecer para esse time, para que ele se fortaleça inicialmente enquanto pessoa e se descubra para que ele possa lidar, então, com as diferentes situações que podem ocorrer no dia a dia da venda. Pois é, nos nossos conteúdos da área comercial, a gente sempre coloca o autoconhecimento e inteligência emocional, e isso é super importante, porque eu preciso realmente que a pessoa saiba quem ela é, né? E a gente utiliza o DISC para isso, para começar todo um processo de perfil daquele vendedor, daquele profissional, e a gente traz diversos exercícios de inteligência emocional que ele vai entender as emoções dele e também vai compreender melhor as emoções dos outros, né? A gente fala bastante da questão de comunicação não violenta, a gente fala em gestão de conflitos. Então, ou seja, nós temos um monte de possibilidades, depende de cada empresa, depende da visão de cada empresa. Tudo isso é apresentado quando a gente faz a apresentação do nosso conteúdo. Mas isso é fundamental. Autoconhecimento e inteligência emocional são conteúdos já dentro do nosso projeto, dentro É a da nossa... base, né, Marcelo? É a dentro... base para que esse vendedor alcance uma high performance naquilo que ele Exatamente. precisa. Vou deixar ali o Celso perguntar, que ele já está com a mão ali, com a mãozinha ali, e pode perguntar então, Celso, fica à vontade. Então, não é tanto uma pergunta, mas eu acho que vale uma contribuição pela minha experiência de mercado. Eu tenho mais de 40 anos de venda no comercial e passei por várias etapas e venho só assinar embaixo de tudo que o Marcelo está colocando, e a gente consegue fazer um review de toda a nossa vida, né, desse tempo todo que a gente tem no comercial, né? Desde o aspecto de você fazer do que gosta e gostar do que faz, né, que é muito importante, porque eu venho de um histórico, eu sou biomédico de formação, trabalhei, tive um laboratório e fui para a área de vendas. Tem todo um histórico que não convém no momento, mas eu tenho esse brilho nos olhos, essa vontade, eu gosto do que eu faço. E eu vejo muitas vezes no mercado, mesmo nas empresas, que o vendedor ele vem para substituir um momento que ele está passando. Seja o que for esse momento, por dificuldade, ele tem outra formação, como eu tive. Só que eu acho que esse preparo emocional, todo esse preparo, ele precisa ter. Porque isso não impede dele voltar a fazer o que ele faz. Mas desde o que ele esteja fazendo, faça o melhor, porque isso só vai somar para o futuro dele. As minhas experiências com clientes vêm de acordo com tudo que o Marcelo vem colocando, que eu ouvi desde o início da exposição, e só fortalece. Eu acho que o vendedor, ele tem que saber ouvir tudo isso que foi dito, só você repetiu. E o resultado não é só aquele númerozinho que ele vem. O resultado é todo esse trabalho constante. A minha experiência é o seguinte: prospectar, prospectar, prospectar. Todo dia, você tem que ter um período para trabalhar nisso. Porque a manutenção do teu cliente é uma coisa muito difícil. E a maioria deles, principalmente na situação atual econômica, te troca por centavos. Ele não perde sua amizade, ele não perde seu relacionamento, mas vai trocar por centavo. Então tem que saber lidar com isso. E se você não tiver outro para repor, aí você começa a entrar no desespero. Então a prospecção é uma coisa direta, o tempo inteiro, não pode parar. Você tem que ter um período do dia para ser feito isso. Isso é um dos maiores conselhos que eu posso ter. E fazer gostando do que faz. São as duas coisas que eu queria contribuir com isso. E agradecer o Marcelo aí por essa exposição aí, e quero assinar embaixo. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Só complementando o que você disse, eu também vi muita gente entrar em vendas porque está desempregado ou porque acha que vendas é uma função que gera mais lucro, né? E realmente é.
realmente é, se você trabalhar direitinho, ser bem treinado para isso, é onde você ganha mais. Tem empresas que o vendedor ganha mais do que o gerente, por exemplo, e com toda a razão, porque o cara é o cara que faz essa prospecção e vai até o final. Mas também já vi vendedores que deixaram de pensar desse jeito e, por intermédio de treinamentos, por exemplo, ou até mesmo da gestão dele, ele passou a gostar do que faz e aí passou a ter resultados melhores e ser realmente um profissional de vendas, porque não é qualquer um que é um profissional de vendas. Recrutar vendedor realmente é uma tarefa difícil. Marcelo, eu queria Oi. aproveitar essa tua fala para te perguntar o seguinte: você falou que você, quando você treina, né, as pessoas da área comercial, você também oferece o DISC, né, que é um assessment comportamental, para que as Sim. pessoas possam se conhecer e também conhecer como funciona a metodologia para poder entender o cliente também nas suas diferentes características, né? Você acha que tem uma pergunta, assim, você acha que existe uma característica predominante para um profissional da área de vendas? Até estou te perguntando isso, porque a maioria das pessoas que está aqui presente é da área de recursos humanos, né? Então, também nesse sentido, apoia num possível recrutamento, seleção. Você acha que tem um perfil dominante para você contratar um vendedor com a habilidade necessária para se sair melhor nas vendas? Então, eu já estive à frente de recrutamento, seleção em grandes empresas e eu apoiava o RH nesse processo porque quem tinha definido o perfil era eu e mais uma pessoa, por exemplo, né? E eu apoiava no processo. Por que eu falei que é difícil recrutar a área comercial, vendedores ou até gerentes comerciais? Porque, na realidade, não é só isso. Brilho nos olhos não está lá no currículo. Não está lá no currículo, né? E muitas vezes o RH, tem alguns RHs que tem falta conhecimento do que é um vendedor, do que realmente precisa um vendedor. E aí tem toda essa questão, quando começou a ter, evoluir na questão de BPs do RH, o BP é mais especializado, ele vai lá e a fundo e conversa corretamente com o gerente comercial, o diretor comercial, e define um perfil bacana para aquela área. Mas já vi empresas contratando o vendedor, colocando no perfil do vendedor que era necessário falar inglês e naquela empresa não se falava inglês nem um minuto. Né? Eu fiquei, por exemplo, numa empresa há 5 anos e nunca ninguém precisou falar inglês, mas o perfil era contratar alguém que falava inglês. Ou seja, isso não é o principal na área de vendas. Você encontra muita gente sem essa qualificação e que é um excelente profissional. Só que como hoje nós temos uma plataforma para fazer os primeiros contatos de um recrutamento e seleção, se você definir o perfil errado, a própria plataforma exclui essa pessoa capaz. Não existe mais o olho no olho, que é aquele negócio, ó, o RH separa os currículos e olha, gostei desse aqui, olhando tudo aqui eu gostei. Não, a plataforma exclui o profissional antes mesmo de chegar a falar com alguém. Então, a preocupação maior hoje é faz um teste de Excel, faz um teste disso, faz um vídeo, faz não sei o quê. Quando passar por tudo isso, que eu acho bacana, mas aí você vai falar com alguém. E aí não tem mais aquela percepção de olhar olho no olho e falar, olha, esse cara serve para minha equipe porque ele tem esse tipo de perfil, né? E eu preferiria muito mais que fosse colocado dentro de uma plataforma ou em alguma ação, que é a ferramenta DISC ou qualquer outra, o eTalent, alguma coisa assim, qualquer outra para fazer essa avaliação inicial e Que depois seria ter um primeiro contato. seria uma competência técnica, né? Mas, na Sim. realidade, também no recrutamento e seleção, a gente sempre precisa identificar a conexão com os valores da empresa e com a cultura da empresa, né? E Pois é. cada vez mais os profissionais buscam muito essa conexão com o sentido, com o propósito da empresa, para que elas realmente queiram ingressar e se tornem um talento e que a gente consiga, então, fazer a retenção que é tão importante do talento na empresa, né? Perfeito, perfeito. Bem, vamos E lá. Eu respondi a pergunta ou não? respondeu. Eu queria te fazer eu estava tendenciando a minha Ah, pergunta
para que você me respondesse sobre o perfil de influência, né, do DISC, né, a dominância, influência, estabilidade, cautela, planejamento, controle, com certeza também é muito importante para a questão técnica na área da venda, né? Mas, com certeza, a influência, a persuasão, né? E que isso, muitas vezes, já está contido, né? Na pessoa, né? Claro que você pode desenvolver, assim como a liderança, você também existe uma liderança nata, mas, muitas vezes, você também não é um líder nato, mas pode se tornar um excelente líder a partir do teu desenvolvimento pessoal e comportamental, né? Então, era isso que eu queria. Obrigada, Marcelo. Ok. Eu ainda não falei de um ponto importante da metodologia que a gente utiliza, né, para fazer treinamento de vendas. A gente utiliza eu não sei se todo mundo aqui conhece o David Kolbe. Ele é um psicólogo, teórico educacional também. Ele definiu um modelo bem legal que eu utilizo como metodologia nos treinamentos. É um modelo de como as pessoas aprendem, como é o processo de aprendizagem, que tem um ciclo, né, de 4 fases, que é o agir, refletir, conceitualizar e aplicar. Então, o aluno ele absorve novas experiências praticando em sala. Ele também começa a pensar e refletir sobre a atividade que ele desenvolveu, né? Quais foram os seus sentimentos, as emoções em relação àquela atividade em sala, se teve alguma barreira. Isso tudo é provocado para que ele reflita durante o treinamento. O terceiro ponto é a conceitualização, que o aluno se desenvolve agindo por um domínio cognitivo. E aí ele usa a própria teoria, que são hipóteses, o raciocínio lógico, para explicar os eventos. E o quarto ponto aqui, né, desse modelo que eu sigo, é a experimentação. Então, é o momento de gastar tempo em experimentações do dia a dia, mudando as variáveis, né, que existe no dia a dia. Então, esse é uma metodologia que eu uso bastante, que é do David Kolbe, e também agregado com o método do 70-20-10, que é criado pelo o Morgan, né? E por mais algumas pessoas, que a gente fala do 70%, que 70% do aprendizado é proveniente de aprender fazendo dinâmicas e exercícios, 20% ele vem dos resultados de interações, né, a troca que existe nesses exercícios durante os debates, e 10% vem do aprendizado formal, que são os conceitos. Então, juntando essa metodologia do David Kolbe e também o método do 70-20-10, a gente traz um histórico aqui bastante interessante, que começa desde o autoconhecimento, inteligência emocional, as necessidades do hard e soft skills. A gente traz tudo isso. Tá? Alguma pergunta? Olá, Alguém bom gostaria dia. Bom dia. Bom dia. A minha pergunta, na verdade, são duas questões. Tá? A primeira é de que forma, né, o RH poderia contribuir para tirar, vamos dizer assim, que eu acho que é algo disseminado no mercado, né, essa imagem que se tem de que o vendedor vai tentar te enrolar, né? Ele vai tentar te empurrar um produto que você não, ao longo do tempo você vai verificar que você não precisava, né? Ou que ele exagerou nas características daquele produto, enfim. Primeiro, essa questão, né, dessa imagem depreciativa que se tem de um vendedor de um modo geral. Tá? É óbvio que sempre há exceções, há setores onde isso acho que não ocorre mais, ocorre com pouca constância, né, vamos dizer assim, não é constante ocorrer isso. Então, essa é a primeira questão. E a segunda é o seguinte, qual o impacto que a inteligência artificial terá junto aos profissionais de vendas? Haverá uma substituição gradual? A inteligência artificial trará, né, skills, vamos dizer assim, né, que serão superiores aos vendedores pessoas físicas?
Olha, Lípio, agora você puxou lá de dentro do coração isso aí, hein, cara? Vamos lá, Meu obrigado coração mesmo. está um pouquinho peludo hoje, tá? O Eu já, Alípio adora perguntas inteligentes. eu entendi o que ele quer dizer. Primeiro, Não apoiado. a questão do RH é o que eu já falei. Quando você tem um BP ou qualquer outra pessoa do RH que está interessada em construir um conteúdo bacana para vendas, para atender a necessidade de vendas, precisa ter do outro lado um gestor também bacana de comercial que também coloque o RH dentro na mesma linha, na mesma linha de conhecimento para trazer essa pessoa. Quando você não consegue que o RH faz isso, o gestor tem que estar com o RH no momento da análise dos integrantes ali, de quem foi, né, os candidatos que foram selecionados. Então, assim, é uma parceria, realmente um trabalho colaborativo entre RH e comercial, para que você defina melhor o perfil dessa pessoa depois de todo o processo que ela já passou, seja pelas plataformas, seja de forma online, em entrevista com o RH. Quanto à pergunta da inteligência artificial, isso é uma incógnita. O que eu não acredito, porque assim, existem várias teorias, tem teorias que a parte operacional realmente, definitivamente, um dia vai sair de linha, vai ficar tudo no virtual. Eu não acredito. Eu acredito que vai existir sim uma transformação, ainda já está existindo, né? Porque antigamente a gente não pensava em fazer uma reunião virtual com o cliente. Hoje a gente tem várias empresas fazendo reuniões virtuais com o cliente, porque descobriram, por causa da pandemia, que existe que existe o Zoom, né? Que existe o Meet, que existe várias plataformas que conseguem fazer isso e economizar tanto o dinheiro da pessoa que vai fazer a entrevista, quanto o tempo do RH que vai fazer a entrevista com um monte de gente no mesmo dia. Então, assim, já está mudando. Tem plataformas de CRM que traz as coisas já prontas, né? Relatórios prontos para o gerente, relatórios prontos para o vendedor, é só uma questão de imputar dados. Ou seja, está existindo muitas ferramentas que estão facilitando a vida do vendedor e da gestão de vendas. Mas esse contato que a gente está falando de brilho nos olhos, de gostar do que faz, de colaboração, de interação, de persuasão, eu acho muito difícil que a inteligência artificial substitua o ser humano. Não tenho medo nenhum disso, porque se substituir, vai precisar do ser humano ali do outro lado da linha, do outro lado da plataforma, do outro lado, conduzindo essa questão. Eu não acredito que vai ficar 100%, que vai ter robozinho na rua dando tiro e nós com uma bazuca, ele com outra bazuca, não vai ter essa guerra. Eu acho que a gente tem que aproveitar o momento e extrair o que é bom da inteligência artificial, e porque tem muita coisa boa. Eu tenho vários robozinhos aqui em casa, robozinho para falar para mim, conversar comigo quando eu falo com a Alexa, Alexa, você pode conversar comigo? Ela vai lá e conversa. Então eu me sinto bem, eu tenho um robozinho que limpa a minha casa, que vai varrer minha casa, mas ele só está me servindo. Ainda o principal condutor de tudo isso sou eu. É o Marcelo que está clicando o botão, é o Marcelo que faz a configuração da inteligência artificial. É isso. Respondi, Alipe? É a conexão humana, né, Marcelo? Exatamente. Eu Essa não questão troco das isso. emoções, dos sentimentos, do ser humano, eu acho que isso é a única coisa insubstituível em Pois é, todas as áreas, né, pois é. profissionais. É isso aí. E aí, Eu gente, tenho. mais alguém? Vamos lá, se tiver perguntas até aqui. Bem, eu tenho só receio em relação à inteligência artificial, que a gente fique perdendo muito tempo com isso e tenha muitos medos e se retraia em relação a isso. Porque a gente tem muitos facilitadores, mas a gente não pode se acomodar quanto o principal caminho para se vender, que é você atrair as pessoas.
a inteligência artificial ainda consegue, pelas plataformas, pelas redes sociais, atrair, sim. Nós temos hoje uma divisão de vendas, né, do outbound e o inbound, tem uma divisão, tem muitas empresas que conseguem vender fazendo publicações, tem muita empresa ganhando dinheiro assim, mas não é o único caminho e não acredito que seja só esse caminho, porque acaba na mão de algum ser humano para influenciar pessoas a tomarem decisões. Essa persuasão pode ter um sentido em algum momento. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, porque travou minha imagem aqui. Então, assim, em algum momento vai existir, mas não vai ser a única coisa, e é isso que eu espero. E aí eu queria falar sobre os benefícios de todo esse trabalho. Bom, a gente falou de metodologias, a gente falou das dificuldades da área comercial, de como essa mudança comportamental afeta o resultado, né? A gente não falou dos temas, mas existem diversos temas, e um dos temas é o tema da transformação digital dentro do setor comercial, tem esse tema também, que é esse mundo bunny que a gente fala, toda essa correria, uma visão estratégica de como é a concorrência, quem são os nossos concorrentes, ou seja, tem tudo isso. Mas quais são os benefícios de você ter uma equipe que consegue entender essas necessidades atuais, né, e se autoconhecer e entender também a emoção do outro, principalmente a dor do cliente, e o que essa equipe traz para a empresa? Porque a gente trabalha a parte emocional do profissional e ele vai reconhecer as dificuldades, os pontos fracos, os pontos fortes, analisa o quanto pode estar perdendo de oportunidades, né? O quanto pode ganhar também. Entender as principais técnicas de negociação também é fundamental para que o vendedor ele foque na estratégia de vendas. Se ele não entende quais são as principais técnicas de negociação, ele não consegue criar uma estratégia para você persuadir, né? E daí a utilização da persuasão é fundamental para que, no meio de 3 ou 4 orçamentos, o cliente decida por você. E aí, o que é persuasão? É influenciar mesmo, por intermédio de técnicas, de gatilhos mentais, o cliente a tomar a decisão por você, né? Por você vendedor. E aí, entender tudo isso, saber se comunicar bem, passar a informação da sua empresa, tanto a parte conceitual do negócio como as vantagens, é o que o vendedor precisa. Ele precisa criar roteiros bem quando ele escreve, quando ele vai discursar numa palestra. Ele precisa criar um roteiro bacana. Ele precisa estudar, ele precisa entender bem. E por intermédio dessa técnica de oratória, a gente trabalha, então, faz a gestão do medo, faz toda uma gestão de postura, né? E o vendedor ele tem que ter toda essa preocupação do comportamento, das ações que ele vai fazer, de como é mudar essa característica de colaboração, né, de competitividade para colaboração, sendo que no mercado hoje a maioria das empresas que tem gestores que pensam assim, ou tem proprietários que pensam assim, as empresas ainda pensam que essa competitividade é algo vantajoso. Dentro de uma organização, o que é vantajoso é a colaboração. Através da colaboração é que eu consigo criar estratégia competitiva para lidar com o meu concorrente. Aí sim entra a estratégia. Aí sim isso é competitividade. Né? Isso é competitividade. Né? Não competir dentro da empresa. Eu, como já fui líder em algumas empresas, em cargos de executivos mesmo, eu tinha muitas respostas da diretoria dizendo o seguinte: deixa eles brigarem. Deixa eles brigarem. O deixa eles brigar já significa competição total que você quer. Ou seja, não é satisfatório, isso atrapalha o RH, atrapalha o setor e atrapalha a relação de todos os vendedores e todos os profissionais com os outros setores da empresa.
E quando não impacta no clima organizacional, no né, clima Marcelo? da organização. Aí você tem que trabalhar toda a questão de clima, voltar do zero. Aí volta do zero, aí você vê que dois brigaram ali e você tem que demitir um, mas você não gostaria de demitir porque os dois têm resultado. Ou seja, é uma competitividade que gera um conflito que é saudável, mas que também pode gerar um confronto que não é saudável e gera um desligamento. E isso é um trabalho que vai acabar caindo na mão do RH também. Então, esse é um trabalho que a gente tem uma responsabilidade. Toda vez que a gente trabalha com treinamento, a gente tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade ela é fundamental para que a gente entregue soluções adequadas para o nosso cliente. Tá? Mais perguntas? E aí, pelo que você está falando, Marcelo, são inúmeras técnicas, né, para o vendedor realmente conseguir alcançar essa alta performance, e também nessa área comportamental, né, de como se colocar dentro desta função, estando completo, integrado, inteiro, sabendo por que está ali, esse brilho nos olhos, constante, diário, essa luta pela conquista, esses desafios. Então, realmente, não é como antigamente, que você poderia contratar uma pessoa e falar, você vai para a área de vendas. Hoje, realmente, essa pessoa tem que ser contratada, ela tem que ter o perfil comportamental adequado para estar numa área de vendas e tem que ser muito bem treinada para conseguir enfrentar todos esses desafios. É isso que eu estou tirando disso que você está trazendo aqui. Né? Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração, trazer algum case, alguma coisa para compartilhar essa experiência aqui com a gente? Desculpa, Marcelo. Se tiver alguém que levantou a mão, alguma coisa assim, dá uma olhada, Anete, por favor. Eu queria só complementar a questão dos temas, né? A gente não falou dos temas, os temas que a gente tem, além de técnicas de vendas, tem a gestão de tempo, tem a técnica de negociação, tem a persuasão, tem perguntas poderosas, que a gente ensina em fazer as perguntas adequadas, né? Ideais para o momento de uma venda, a comunicação assertiva, a técnica de apresentação, o relacionamento corporativo, o atendimento ao cliente, a gestão de mudanças, porque tem muita gente que não está se preocupando com tantas mudanças que está acontecendo hoje no mundo e está deixando a equipe seguir, né, sem ouvir algo, né, sem ter, e só recebendo informações novas de fora, não de dentro. E de dentro é importante que tenha isso, até para criar um conteúdo mesmo para o vendedor disseminar lá fora, né, o quanto a empresa está se adequando a todas essas mudanças. E quando a gente fala de valor, né, quando a gente fala de criatividade, criatividade dentro da área de vendas, a gente fala também que existem muitas empresas que barram essa criatividade, que elas podam os profissionais de serem curiosos e correr riscos de errar. Eu quero testar isso e vou testar no cliente X. Errou, beleza, volta e vamos pensar em uma nova estratégia. Mas é fundamental trabalhar essa questão de criatividade e inovação dentro de uma equipe comercial, com a liderança também, porque é por intermédio disso que a gente consegue lidar com tantas mudanças que estão acontecendo. Senão a gente vai só ouvir essas questões, é mundo VUCA, é mundo Bunny, é mundo fluido, é mundo não sei o quê, e tudo isso confunde a cabeça das pessoas e faz as pessoas se preocuparem demais em relação a tudo o que está acontecendo. É muita preocupação e a gente deixa de se preocupar com o principal, né, de dar atenção ao principal, que é a prospecção, que nem o Celso falou, prospecção, seja ela do jeito que for, se é virtual, se é presencial, tem que fazer essa prospecção, porque é por intermédio dela que vai ter mais clientes, vai ter mais gente interessada no nosso trabalho e é o que sustenta qualquer empresa, que dá sentido para a empresa continuar trabalhando. Esse aspecto do ambiente interno, né, de segurança psicológica, onde essa cultura ela precisa estar aberta
para que, se houver erros, que se entenda o erro como um passo para o aprendizado, né, ela é fundamental para instigar essa criatividade do vendedor, que precisa ser constante, já que o vendedor, ora está com um tipo de cliente, ora está com outro, e ele precisa ter esta empatia, então ele precisa usar bastante a criatividade, bastante... também ser bastante inovador, e para isso que você trouxe, desse ambiente de segurança psicológica, né? E desse líder que traz a confiança como uma máxima, né? Eu posso confiar no meu líder, eu posso levar para o meu líder as minhas inseguranças, ou as minhas preocupações ou vulnerabilidades, e eu vou ter o apoio desse líder para que eu possa alcançar as minhas metas e chegar muito mais longe. Então, está tudo inserido dentro de um sistema, né? O treinamento de vendas, ou a área comercial, sendo uma das áreas, né, da empresa, e uma área coração, né, porque precisa pulsar o tempo todo, ela que bomba todo esse sangue para esse corpo maior que é esse organismo, que é a empresa, né? Então, assim, essa atenção muito focada e muito especial para esse colaborador da área comercial e para este líder, principalmente, que vai disseminar essa cultura inclusiva, né, essa cultura que estabelece essa confiança e essa credibilidade para que ele possa expandir, para que ele possa crescer como pessoa e como também profissional na área de vendas, né? É fundamental. Então, Fundamental. tem o trabalho com o indivíduo, né? Esse autoconhecimento que você trouxe muito bem, né, Marcelo? Que é tão importante, a questão da inteligência emocional. E também tem a outra parte, que é a empresa dando suporte, o RH dando este suporte, né, para que este clima, este ambiente, para que se crie este ambiente, né, propício para que o vendedor se sinta seguro para ser quem ele é, ser autêntico e expandir, então, os seus próprios talentos. E acho também, só para finalizar, que cada vez mais os profissionais buscam realmente isso da empresa, no sentido de que a empresa ser um local onde ele estende a sua vida pessoal, né, para o trabalho, tornando uma coisa só, e sentindo que ali ele tem como desenvolver os seus próprios potenciais, e como ele tem como crescer como pessoa, ele com certeza cria uma conexão maior ainda com a cultura e com a organização, né? E essa Isso é fundamental. É fundamental. Essa relação que você falou da segurança psicológica, eu vejo como um dos principais problemas dentro das organizações, um dos principais problemas, porque atinge todo mundo, desde de líderes até qualquer pessoa, qualquer função hierárquica aí dentro da organização, e a gente tem que estar muito preocupado com a segurança psicológica. E eu vejo que ainda fala-se muito, mas pouco é praticado dentro das organizações um trabalho de segurança psicológica realmente, que vem desde da cultura, desde lá do dono da empresa, do CEO da empresa, até a operação. Vem desde lá de cima. Quando a gente tem um time que a cabeça deles está boa, a gente não tem tanta dificuldade para conseguir treinar essas pessoas. Quando a cabeça não está boa, a gente tem muita dificuldade, a empresa tem muita dificuldade de atingir resultados. E eu vejo que a segurança psicológica, ou os problemas que não tendo a segurança psicológica, os problemas que traz de burnout, de ansiedade e tudo mais, causa um rombo dentro da empresa. E aí, voltando para a inteligência artificial, o que a inteligência artificial consegue fazer em relação a isso? Nada, né? E a gente vai perder pessoas, as pessoas vão ficar doentes, elas vão trabalhar menos, elas vão ficar doentes em todos os sentidos, e isso causa desligamento e tudo mais, que a gente entende que a gente acaba destruindo um profissional se a gente não se preocupar com isso. Bem, isso é um negócio muito intenso para a gente entrar no inconsciente, no consciente de cada um, de conteúdos assim, que a gente pode trabalhar isso também em treinamentos, porque isso é fundamental. Só voltando para aquela empresa que eu dei o exemplo, né, que fez o trabalho com a equipe comercial que estava atingindo o resultado, um dos pontos que ela trabalha é também a segurança psicológica. E o que eles fazem? Eles contrataram mentoria
para a gente fazer mentoria com eles e também contrataram uma psicóloga para fazer terapia com eles. Uma equipe que está trazendo resultado. Então, a gente, com mentoria e com uma psicóloga trabalhando as partes que o mentor não trabalha, você tem uma equipe realmente interessante na sua mão e que você não vai gastar tempo em contratar, correr o risco de contratar errado e depois ter que demitir e ficar nesse processo, e vai ter resultados financeiros mais interessantes. É isso. Muito bem, Marcelo, muito obrigada. Eu acho que, assim, só para complementar, então, fica muito isso, né? Quanto que o RH precisa ser protagonista, estar à frente, enxergando, né, cada vez mais esse ser humano como um ser humano integral e que também tem as emoções para serem vistas mesmo dentro da empresa, né? Porque é esse todo que vai fazer com que a gente obtenha, as empresas obtenham os melhores resultados. Então, quero agradecer... Só um pouquinho, a Janaína fez uma pergunta aqui, eu acho legal a gente compartilhar. Desculpa. Quando o time comercial é remunerado somente por comissão, o desafio é muito maior. Então, Janaína, eu ia escrever aqui, mas vou falar que é mais fácil. Não, depende de cada empresa. Porque, assim, eu já trabalhei em empresa que eu como vendedor, não tinha comissionamento, né? E vendia pra caramba. Depende de como está a sua equipe. Se ela estiver bem treinada, ela vai trabalhar mesmo recebendo salário fixo. É lógico, se você receber um salário fixo baixo, se for dentro do mercado, ok. Se for baixo, você não vai ter equipe na sua mão, né? Você vai ter essa troca, esse turnover constante. Mas isso tudo depende. Tem vários casos. E tem casos onde você coloca só comissionamento, o que também faz que o vendedor trabalhe em outras empresas. Ele procure sempre o melhor para ele. Tá? Obrigado pela pergunta, viu, Janaína? Sua, Pessoal, Nete. muito obrigada pela presença, eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Vocês podem entrar em contato aqui com atendimento@pulsorh.com.br e a gente pode continuar com essa conversa na medida da necessidade. Estamos aqui. Então, até o próximo Café com RH, que vai ser na última sexta-feira do mês que vem, e nós vamos falar de saúde emocional com o nosso coordenador, Heitor Fagundes, da Torre de Saúde Emocional. Então, muito obrigada, um prazer Obrigado, ter pessoal. vocês aqui Prazer e em até a próxima, conhecê-los. gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.